Então vamos lá, boa tarde pessoal, vamos começar a nossa quarta aula. Hoje eu vou entrar um pouco agora na formulação, tá? Só para que vocês possam entender as bases, né, do que a gente está fazendo ali por trás do computador e também relembrando alguns conceitos de mecânica dos sólidos, né, ou resistência dos materiais, tá bom? E aí a gente vai fazer algumas atividades aqui usando elementos unidimensionais, como a gente chama, tá? Então eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, né? É uma foto. E aí eu queria fazer uma pergunta para ver se vocês estão aí ainda, né? Se não já forem ligados do modo avião, né? Qual o problema dessa foto aí? Quem arrisca aí? Dá uma dica, Ângelo. Hã? Dá uma dica. Não, só. O que é que vocês estão vendo aí? Uma criancinha numa praça, um monte de criança e um monte de pombo aí, né? Na praça. O que é que vocês acham que tem, se tem algum problema aí nessa foto? Acho que seria a poluição, né, professor? Porque os pomos, eles trazem muitos agentes patógenos, esse Isso, tipo de coisa, e transmitir alguma doença para a criancinha. exatamente. Tem pássaros aí que não é pombo também, né? Parece na frente. Até uns bichos aí, parece um peru, né? Mas é É isso. pombo. Eu vi até uma coruja aqui. Eu vou botar essa foto na prova. Diga quais os bichos que você tá vendo aí. Mas é isso mesmo, tá, gente? A gente sabe que os pombos eles transmitem doenças, né? Além da poluir o ambiente, tá? E aí o que é que isso tem a ver com o que a gente vai estudar hoje, né? Porque eu queria trazer esse pano de fundo aí para a gente discutir aqui um elemento mais simples que existe na mecânica e que todo mundo já estudou, independente da formação, se medicina, direito, o cara em algum momento da vida dele já viu esse elemento e a gente vai partir dele para começar a criar, né, a massa cinzenta em torno do cálculo, né, de elementos finitos, tá? Então, como é que a gente pode resolver esse problema aí do pombo, né? Bem, a gente poderia dizer assim, vou comprar uma espingarda de chumbinho, né, meter bala ali no pobre dos pombos, né? Botar veneno, enfim, é um problema muito sério, né? Não só o pombo, como o pardal, né? E aí eu encontrei isso aqui na internet, né? Não tô fazendo propaganda não, né? Já fazendo, não sei nem quem é o dono desse negócio aí, mas achei interessante essa solução, né? Os pombos, eles não ficam feito pendurados, né, em linhas, né? Se vocês observarem, você vê que o pombo ele gosta muito de ficar nas estruturas, né? Em cima, né, de prédios, né? Você fica observando. O pardal, por exemplo, ele fica nas linhas, né? Um passarinho comum. Mas um pombo, eu comecei a pensar assim, cara, esse negócio, realmente o pombo não fica não, em cima de fio, dessas coisas, né? E eles gostam de ficar em superfícies planas, né? Se amontoando ali. E aí o cara inventou esse negócio aí, esse Tecnoboard, né? Bird, e basicamente ele tem uma estrutura, né? Um pedestal aqui, né? Você fixa ele no teu prédio e ele é feito de uma mola, né? Então, assim, toda essa conversa aí para quebrar o gelo é na verdade para a gente começar a falar sobre a mola, que é um elemento muito simples que a gente estudou isso no ensino médio, né? E a gente sabe algumas relações sobre a mola, né? Saber calcular a energia que a mola armazena, a relação entre força e deslocamento da mola, a distensão da mola, né? Então são coisas bem simples que a gente estuda desde o ensino médio e isso pode ser uma base aí para a gente tentar entender algo bem mais complexo que é elementos finitos, tá? Então a gente já estudou isso aqui no ensino médio, né? E estudou também física experimental na graduação, tá? Para quem faz engenharia, a gente tem física experimental. E não sei se vocês lembram, né? Eu trouxe até aqui uma molinha, né? Para vocês lembrarem dessas relações, né? Não sei se vocês estão vendo aqui essa minha estrutura aqui, né? Então, basicamente, o que a gente fazia lá na física experimental, vocês estão vendo aqui a molinha que eu estou colocando aqui.
É porque eu não vejo minha imagem aqui. E basicamente lá na física experimental a gente fazia isso, né? A gente tinha uma molinha, né? Tentava colocar um esforço axial, né? E aí a gente colocava um pezinho aqui, e aí aplicava um carregamento, né? E depois a gente vinha com a reguinha, né? Não sei se vocês lembram disso. Eu sei que para alguns foi ontem, né? Para outros foram mais de 20 anos, né? E a gente media aqui o alongamento da mola, né? E aí a gente ia medindo, colocando vários pesos, né? E aumentando esses pezinhos e a mola ela vai se estendendo à medida que você vai aumentando os pesos, né? Então você vai lá, mede de novo e assim sucessivamente você cria uma planilhazinha, né? Com várias informações da molinha, né? E essa relação a gente sabe que é a lei de Hooke, tá? E obviamente essa mola aí que eu mostrei para vocês, né, eu estou trabalhando com ela no comportamento elástico dela, porque obviamente se eu esticar muito eu vou deformar essa mola e ela não vai voltar à posição original dela, né? Então eu tenho que fazer um carregamento, né? Se eu esticar aqui indefinidamente, né? É uma molinha pequenininha aqui, o diâmetro do fio, então eu posso esticar isso aqui à vontade, né? E posso quebrar, né? Puxar aqui e chegar na região plástica, né? Então aqui eu tenho, ela se distende. Uma outra coisa também é que quando a gente está trabalhando aqui com carregamentos, né, para o que a gente vai estudar aqui, nesse primeiro momento, a gente está aplicando o carregamento de forma lenta para a gente tentar ter um equilíbrio, né, entre a força peso e a força da mola, né, a força elástica que está se contrapondo aqui. Mas se eu aplicar ela muito rápido, se for descuidar de soltar, você vai ver que vai ficar oscilando. Então aqui as forças inerciais estão sendo aplicadas à mola. Então aqui eu já tenho um sistema dinâmico que a gente vai estudar lá na frente, né? E eu vou voltar com essa molinha aqui de novo para vocês verem esse comportamento. Então veja que eu estou tendo uma oscilação. Por quê? Porque eu soltei o pezinho e eu tenho aqui, né, a minha mola se deslocando por conta das forças inerciais na mola, tá? Então o que é que acontece, né? Aqui quando a gente está trabalhando na análise estática, a gente está considerando que a gente está aplicando a carga de forma bem lentamente, tá? E aí, obviamente, eu tenho uma relação linear que é bem fácil, né, de a gente nunca mais esquecer. E aqui nesse curso vocês não vão esquecer disso aqui, tá? Porque é bem simples, né? Então eu tenho uma relação entre o carregamento que eu estou aplicando na mola e tenho aqui o deslocamento, né? Que aqui a gente chama no ensino médio de x, tá? E eu tenho uma constante aqui, né, que a gente chama de constante da mola, que é o K, né, que ela faz essa relação linear entre o deslocamento e a força. Então, obviamente, né, existe até um certo ponto essa linearidade entre a força e o deslocamento, tá? Então aqui eu estou considerando uma mola linear, tá? A gente sabe que existem molas não lineares. E aí, obviamente, né, você com o carregamento e a distensão medida por uma régua, né, a gente fazia isso lá em física experimental, né, acho que vocês lembram disso. E aí o que acontece, né? A gente conseguia determinar aqui a constante da mola, né? No caso aqui, se eu aplicar uma carga de 50 newtons, né, e eu tiver aqui uma constante de mola de 10 newtons por milímetro, eu posso, por exemplo, saber quanto é que vai distender a minha mola, né? E vice-versa, porque é uma relação linear, tá? E obviamente, como é uma relação linear, se eu aumentar a força, né, e eu tiver, por exemplo, a constante de mola aqui fixa, né, não estou alterando, essa minha relação aqui do deslocamento vai aumentando, tá? Isso é um ponto bem importante na análise linear, porque vai ter um momento que vai chegar no limite, né? A gente sabe que os materiais eles entram na região plástica, né? Ou seja, eles vão se deformar e não vão voltar mais, né? Da mesma forma, essa molinha aqui, se eu distender ela muito, ela vai entrar na região plástica e ela não vai voltar à sua posição original, tá? Então, fiquem com isso aqui na cabeça, tá? Essa relação, tá? E aqui eu tenho um elemento, né? Um elemento discreto que é a mola. Ela tá aqui, ela é física, ela existe, né? Então, a gente vai usar muito essa analogia aqui da mola para tentar explicar alguns conceitos relevantes. Agora, imagine uma situação onde eu tenho uma associação de molas, né? Molas com diferentes constantes, né?
de mola, né? Então eu tenho K1, K2, K3, K4 e tem uma força externa sendo aplicada a esse sistema, tá? Então eu vou usar esse sisteminha aqui para exemplificar algumas coisas que a gente vai usar dentro do elementos finitos, tá? Então eu posso resolver aquele probleminha com basicamente três abordagens, tá? Uma abordagem que a gente chama de lagrangiana, né? Que é um método energético, ou seja, conservação de energia, tá? Porque a mola, né? Ela conserva energia, então ela armazena, né, ela está ali armazenando energia e por isso que a gente usa muito, né, na prática em diversos dispositivos a, a energia elástica da mola. Posso usar o método direto, eu vou estar mostrando aqui para vocês, que é um método que a gente vai usar especificamente para a gente explicar de uma forma mais simples, tá? Como é que funciona o modelo de elementos finitos, tá? Que a gente chama de método direto. E depois a gente vai usar lá na frente com o método de resíduos ponderados, que é um método abrangente matematicamente. Obviamente é mais complicado das pessoas entenderem. E a gente vai deixar isso lá quando a gente estiver trabalhando com elementos tridimensionais, porque aí essa abordagem ela é geral, tá? Uma outra coisa que a gente vai estar supondo nesse momento aqui que a gente está trabalhando com uma análise estática linear, tá? É que eu tenho pequenos deslocamentos. Aí vocês dizem assim, o que é um pequeno deslocamento, né? Depois eu vou estar mostrando alguns valores, algumas ordens de grandezas, para que vocês entendam, né? Porque na aula passada, né, vocês viram que a gente foi aplicando o carregamento e como é linear, vocês viram que aquela brincadeira que a gente fez lá com o furadorzinho lá de bisnaga, a tensão ia subindo e ele estava meio que ignorando ali, né, o limite de escoamento. Só que chega uma hora que eles, ó, o solver dá um aviso, né, ele é bonzinho, e ele avisa, ó, eu acho que você está indo além disso aí, isso aí já não serve mais para o teu cálculo, tenha cuidado. Você já está entrando na região de grandes deslocamentos, né, isso aí é não linear. Então essa abordagem linear que você está usando agora, ela não serve. Tá? Então aqui para análise linear a gente vai usar sempre pequenos deslocamentos, tá certo? Então aqui obviamente eu mostrei uma coisa bem exagerada, né? Assim, o meu deslocamento da mola é enorme aqui, tá? Mas a gente vai estar trabalhando, olhando, né? Com pequenos deslocamentos, tá? Obviamente isso aí vai levar em consideração que o sistema é linear, então tem uma relação de linear, então se eu aumento a carga, eu aumento o deslocamento e vice-versa. Se eu tenho um grande deslocamento é porque eu estou tendo um carregamento maior. Também estou considerando que as propriedades não variam, tá? Então os coeficientes são constantes, então a constante da mola ela não vai variar na minha simulação. Vou filmar aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui a câmera. E aí o que acontece, né? E o sistema é conservativo, ou seja, toda a energia que está sendo absorvida, né? Eu estou falando da mola aqui, né? Porque a gente está mostrando as molas. Eu estou trabalhando com o sistema conservativo, então tudo que eu exercer sobre a mola, né? Ou ela acumula, né? Ou ela vai se equilibrar e não vai deformar, né? Isso é uma das coisas que a gente vai considerar. Então a gente pode utilizar um método energético, né? Depois eu vou estar mostrando para vocês os principais métodos que tem, que são mais gerais. Gira mais um pouquinho para cá. Não, tá bom. E aí o que acontece, né? Esse método energético, né, que a gente chama de Rayleigh-Ritz, tá? Ele vai considerar o que a gente chama de cálculo variacional, tá? E aí ele parte, né, de um funcional, né, esse funcional π aqui, tá? O funcional é uma função de função, tá? E aí o caso aí, rapaz, lá vai um negócio meio complicado, né? Mas vocês vão ver que é simples, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, o que é que ele faz aqui? Esse funcional π, ele é em função da energia que se armazena na mola, tá? Eu tô falando da mola, mas eu tô falando... Depois a gente vai estar falando do elemento, né? Porque vai ter vários tipos de elementos. Elemento plano, elemento tridimensional e elemento unidimensional. Aqui eu tô falando da mola, porque é uma coisa que vocês já conhecem e vocês entendem. E o trabalho aqui, que é exercido sobre a mola ou pela mola, né? Tem essa diferença também. Acho que vocês lembram lá de termodinâmica, que a gente estudava muito essas nuances. Mas eu vou estar falando aqui, vocês vão relembrar. A gente sabe que a energia armazenada pela mola, né? A gente já viu isso lá no ensino médio, né? É um meio
de kx2, que nada mais é que a área sobre a curva ali, daquela relação ali de Hooke, né? Se você pegar ali a área do triângulo ali, você vai ter a energia que está sendo armazenada. E esse armazenamento, né, ele se dá por vários dispositivos, né? Que eu coloquei um exemplo de um trauma que eu tive, né? Isso aqui são umas pistolinhas que a gente aplica a abraçadeira. E eu lembro que isso aqui quebrou. E aí um dos mecânicos disse, eu vou abrir para consertar. E eu disse, ó, cuidado, porque isso aqui é uma pistola, ela tem uns engates com mola. E tenha cuidado para quando abrir ela não ser projetada em você, né? Ser perigoso, né? E aí ele disse, não, pode deixar. Ele abriu. Quando ele abriu isso aqui, acho que o cara projetou já para quando você fosse abrir a pistola. Tem uma mola lá que explodiu assim, jogou as pecinhas da pistola para fora. Né? Então, ou seja, tinha uma energia aqui armazenada. E quando isso aqui foi liberado, né, ele projetou as peças e ninguém conseguia montar mais a pistola porque ficou tudo desmontado. E como é que você ia montar um negócio que você nunca viu ele montado, né? E foi muito engraçado essa situação. E é engraçado que os caras faziam isso de propósito, porque eu pedi o desenho de uma vista explodida desse negócio aqui e os caras simplesmente não mandaram. Eles preferiram que eu mandasse a pistola, eles consertaram de graça, mas não deixaram eu ver a vista explodida desse negócio aqui, né? Isso foi um exemplo bem interessante aí que aconteceu comigo. E aí eu tenho um trabalho, né, que é uma força, né, aplicada, né, durante uma distância. Aqui eu coloquei um desenho bem básico mesmo, bem mobral, né, como a gente diz. Então aqui eu tenho um carrinho, né, que está sendo deslocado 400 metros e eu tenho aqui uma força sendo aplicada aqui ao carrinho. Tá? Então a gente consegue calcular esse trabalho, né, do ponto de vista físico. Mas a gente também estudou lá em termodinâmica, né, que eu posso ter um gás, né, e se eu aquecer esse gás, ele vai tender a expandir o volume dele. E ele tem a capacidade de suspender um pezinho aqui, tá? Como eu estava mostrando aqui para vocês. Né? E esse trabalho aqui que o calor está aquecendo e expandindo, né? Então eu tenho uma força que está se deslocando aqui, porque ela tem que suspender o pezinho ao longo de uma distância. Então isso também é trabalho sendo realizado, né, por um gás, por um agente externo, né? Seja uma força aplicada, seja uma expansão térmica, tá? E o que é que isso tem a ver com a gente aqui, tá? O que é que vai acontecer é o seguinte, como a gente está estudando a questão de equilíbrio da estrutura, né? Eu quero saber se aquela estrutura vai continuar em equilíbrio estático e se ela vai realmente suportar os carregamentos, né? É isso que a gente está estudando aqui. Depois a gente vai jogar carregamentos, por exemplo, de vento e ver como é que essa estrutura se comporta com o carregamento de vento. É o caso de torres de aerogeradores, tá? Então imagina que eu tenho uma função, tá? E aí eu tenho algumas condições distintas, né? Eu tenho um pontinho vermelho ali, naquela região ali, tá? Tem um outro pontinho azul naquela outra depressão ali da minha curva e tem uma região mais ou menos ali plana, que é aquele pontinho verde, tá? Então o que é que a condição de equilíbrio me diz, né? Que quando eu faço a derivada do funcional, tá? E igual a zero, então eu tenho uma condição de equilíbrio, tá? Então para que eu tenha um equilíbrio, eu tenho que derivar o meu funcional igual a zero. Só que existem vários tipos de equilíbrio, né? Porque eu posso ter um equilíbrio instável, que é o caso aqui desse pontinho vermelho. Né? Ele pode estar em equilíbrio, mas qualquer deslocamento aqui para a esquerda ou para a direita, ele vai cair, essa bolinha aqui vai cair em algum ponto aqui dos meus vales, né? Nessa curva. Então, para exemplificar, né, eu peguei uma montanha russa aqui, né? E não sei se você já andou de montanha russa, eu andei já uma vez na vida, quando era mais novo, né? Hoje eu não tenho coragem mais de fazer essas coisas, não. E você, quando chega nesse ponto aqui, né, que ela fica ali meio que para e não para, e daqui a pouco o negócio desce, né? É a hora do medo que a gente tem, né? Seria assim a parte do equilíbrio instável, né? Então, qualquer toquezinho aqui, ela desce. Essa região verde, né, eu coloquei aqui um exemplo, talvez não seja um melhor exemplo, seria essa região verde aqui. Né, é indiferente, né, se o carrinho se desloca para a direita ou para a esquerda, ele vai continuar no mesmo ponto. E tem uma outra situação, que é essa bolinha azul, que é esse carrinho aqui. Né, por mais que você vá para a esquerda ou para a direita, existe um vale aqui que não permite, né, você sair do local, a menos que você realmente aplique um carregamento, né, inercial muito grande
que é o que acontece na montanha-russa, né? Você faz um loop desse aqui e começa a caminhar. Então existem alguns pontos aí só para a gente entender o que é isso. Então essa bolinha vermelha a gente chama de que é um equilíbrio estável, tá? E ele é dado quando eu derivo novamente, né, o meu funcional e ele dá negativo, né? Então isso é um indicador matemático, né, de que eu tenho um, um equilíbrio, né, instável. Se eu derivar, né, e esse negócio for positivo, né, maior do que zero, eu tenho um equilíbrio estável. E se ele for novamente igual a zero, ele é indiferente, tá? Então essas são as três condições. E para que eu quero fazer isso? Porque eu vou montar o meu funcional, vou derivar e vou chegar em algumas equações de equilíbrio, partindo desse método energético, tá? E aí o que é que a gente faz para fazer a montagem, fazer o cálculo disso aqui? Então eu coloquei aqui um algoritmozinho, um passo a passo, né, para que vocês entendam como é que a gente faz a montagem. E isso vai servir, né, de pano de fundo, como a gente chama, para o background aí, para a gente entender o que é que a máquina está fazendo ali quando a gente está brincando ali no software, tá? Então, a primeira coisa, né, a gente vai numerar os graus de liberdade. Aí você vai dizer assim, epa, mas o que é um grau de liberdade, né? Se você tiver um espaço tridimensional, um objeto, né, por exemplo, um plano cartesiano, eu posso, né, o meu objeto eu posso se movimentar, né, eu posso transladar em três direções, x, y, z, e ele pode rotacionar em torno desses eixos, né, em x, y, z. Então a gente chama, né, que um ponto material no espaço tridimensional ele tem 6 graus de liberdade. E é exatamente isso, né? Se é um grau de liberdade, significa dizer o quê? Que é uma direção que ele pode se movimentar, né? Transladar ou girar. E o que a gente quer aqui é que a estrutura ela permaneça estável, né? Ou seja, eu quero que tenha um equilíbrio ali, tá? Por isso que quando a gente não coloca vínculos suficientes na máquina, na tua simulação, você começa a ter movimento de corpo rígido, tá? Ou seja, não tem uma análise estática, o negócio está se deslocando, porque você não travou a estrutura corretamente, tá? Foi o que aconteceu na aula passada, não sei se vocês lembram no finalzinho, né? A gente tentou fazer uma brincadeira ali e começou a dar um erro, né? O solver não resolve, porque você está tendo movimento de corpo rígido, tá? Então, primeiro você vai numerar os graus de liberdade, né? A gente precisa numerar as coisas para a gente não se perder. Aqui eu tenho 4 molas, simplesmente, mas quando eu tenho milhares de graus né, milhões de graus de liberdade, que é o caso de qualquer simulação hoje que a gente tem. Então você tem que organizar isso e tem que automatizar isso, senão você vai ficar louco. Então aqui eu fiz o seguinte, né? Eu coloquei os graus de liberdade, chamei aqui esse ponto que ele pode se movimentar, né? Vocês sabem que ele pode fazer isso aqui. É um ponto de conexão entre a mola K1 e essas duas outras molas, tá? Depois eu tenho um outro ponto aqui que ele também pode se deslocar, tá certo? Ele pode fazer nesse sentido. Aqui eu estou considerando que ela tem tá num único eixo, tá, gente? Porque a mola, né? Vocês observam que a mola ela pode estar indo para algumas direções que eu não quero. Só estou dizendo aqui para vocês que esse negócio vai sempre se movimentar em um único eixo, que aqui eu estou considerando o eixo X, tá? Por conveniência. E o outro ponto que pode se deslocar, eu chamei de X3, tá? Esse pontinho aqui da mola, ele está engastado, né? Ele tá fixo, tá? Então ele não se movimenta. Então eu tomei a liberdade de desconsiderá-lo e vocês vão entender por quê lá na frente. E obviamente eu tenho que definir um sentido, tá? Então eu estou dizendo que se eu estiver correto, né, essa força aplicada nesse sentido aqui vai fazer com que esses nós se desloquem para a direita, tá? Então eu dei um sentido aí. Caso contrário, vai ser negativo, né? E aí o que acontece? Na terceira etapa, eu vou fazer o cálculo do funcional para cada grau de liberdade. Então eu vou pegar cada molinha dessa agora, vou separar, deixar aqui separadinho aqui, e vou analisar, né? Cada pontinho desse aqui, ó, essas bolinhas aqui, a gente chama de nó, tá? E cada molinha a gente chama de elemento, tá? Então sempre associa isso, elemento e nós, elemento e nós. Vocês vão se acostumar com essa linguagem. Então eu vou calcular a energia que está sendo acumulada aqui por essas molas, tá? Eu vou fazer isso uma a uma e com cada um dos seus graus de liberdade,
tá? Então eu anotei aqui, a mola K2 ela tem um grau de liberdade X1, X2, está aqui representada, K3 e K4, tá? Então eu vou calcular. Então eu já sei que a energia da mola ela é Kx ao quadrado, tá? Aqui como esse ponto está fixo, tá? Então eu só tenho uma única forma de me deslocar. Então x1 é que vai se deslocar. Então 1 meio de K1, que é a constante da mola, ao quadrado. A mola K2 ela tem um movimento relativo, né? Porque agora esses dois nós eles se movimentam, tá? E aí você vai perguntar, pô, mas x1 menos x2 não é x2 menos x1? Aqui, se você observar como está elevado ao quadrado, isso aqui não vai importar para gente, tá? Se você errar o sentido aqui, porque no final vai ficar tudo ao quadrado e a gente vai ter sempre isso aqui positivo, tá? Então eu vou fazendo isso para cada uma das molas e eu calculo a energia potencial de cada uma delas, tá? Então tá aqui cada uma separada, tá? E em relação aos seus graus de liberdade. Depois eu vou calcular o trabalho, tá? E aí, obviamente, o trabalho está sendo aplicado por uma força externa, que é a força F, tá? E aí você tem que pensar o seguinte: esse sentido aqui que eu estou colocando aqui da esquerda para a direita é o sentido positivo. Então minha força, né, ela é uma força positiva. Se eu estivesse aplicando uma força compressiva nas molas, a minha força seria negativa, tá? Isso é só uma questão de referencial que eu usei. Agora, esse sinalzinho aqui negativo ele diz respeito ao quê? Aquele conceito que a gente trabalha lá na termodinâmica. O trabalho foi feito pelo sistema, né, ou no sistema. Tá? Aqui no caso, existe um agente externo que está fazendo um trabalho, né, no sistema. Então, eu estou colocando aqui um negativo. Se fosse a mola que tivesse fazendo o trabalho, de que forma? Ela poderia ter uma placa aqui, uma molinha aqui, comprimida, e se eu destravasse aqui, ela ia realizar trabalho, tá? Então essa é a diferença, por isso que tem esse joguinho de sinal aqui, tá? É só para não confundir vocês, tá? Depois que vocês forem ver as transparências, ficar sem entender porque tem mais e menos, né? Nessa coisa. Então, como é só a mola 4 tem esse nó que está aplicando, né, um trabalho, né? Então eu fiz esse cálculo aqui. Depois eu vou juntar tudo, porque veja, é um sistema linear, então eu posso somar todo mundo, né? A resposta ela é linear, então ela vai ser a combinação de todas as respostas das molas. Então eu coloquei aqui, ó, e montei o meu funcional. Então aqui eu tenho a primeira mola, segunda, terceira, quarta, né? Toda a energia acumulada e o trabalho realizado em cima da mola 4, tá? Depois disso, né? Fiz tudo isso aí. Agora eu vou começar a derivar igualar a zero. Por quê? Porque eu quero saber qual é o equilíbrio, né? Quais os valores, né, das posições desse deslocamento que entra em equilíbrio, né? Vocês viram que chega uma hora aqui na minha mola, quando eu apliquei a minha carga, ela parou, ficou ali indefinidamente, né? Entrou em equilíbrio, tá? Equilíbrio estático. Então é isso que eu quero fazer aqui. Então eu estou aqui com o meu funcional todo prontinho, tá? E vou agora fazer a derivada. E vou derivar aqui em relação ao grau de liberdade. Então eu vou derivar em relação a x1, x2, x3 e igualar a zero. E vou fazendo isso. Então eu derivo. Então eu pego isso aqui e faço a derivada, que é bem simples, né? Jogo esse carinha para cá, divide por 2, fica 1, então fica kx1. E assim eu vou fazendo. Onde tiver x1, eu vou derivando, né? Se tiver x1, derivei. Aqui não tem, fica 0. Aqui não tem, também fica 0. Tá? Então sobrou só isso aqui. E vou fazendo isso para cada uma dos graus de liberdade. Agora eu vou derivar em relação a x2. Então esse termo aqui vai ser cortado na segunda derivada aqui. Tá? E assim sucessivamente. E eu vou montando as minhas equações. Tá? Depois que eu faço isso, né, igualei tudo a zero, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter um sistema, né, de equações algébricas aqui, né, que relaciona, né, exatamente os deslocamentos, né, e as forças externas. Tá? Então, uma forma bem elegante, a gente já sabe disso, a gente pagou a álgebra linear e também pagou isso lá no ensino médio, né, que é montar isso numa forma matricial. Tá? Então, eu separei aqui a matriz de constantes e tenho dois vetores, um vetor de deslocamento
e um vetor de forças externas, tá? E se você observar, como eu estou tratando aqui de molas, e a gente sabe que tem a relação F é igual a Kx, aí a gente lembra disso aqui, só que numa forma matricial, tá? Onde eu tenho aqui o K, que ela representa todas as minhas constantes de mola, e é ela que faz a relação, né? Ela que conecta, né? Que faz a relação entre deslocamento e esforço, tá? Então ela que vai determinar como essa estrutura vai se movimentar a partir de um carregamento externo, tá? Então ela faz essa conexão, essa relação. Então observe que aqui eu tinha quatro molinhas, né? Mas eu posso ter agora um modelo com milhares de molas. O procedimento seria exatamente o mesmo, né? Só ia ficar um sistema de equações para resolver enorme, que é o que acontece, né? O computador faz isso. Alguém fez uma pergunta? Eu não sei se alguém fez Fui eu. pergunta. Pode perguntar, Fui DJ. eu. É, coloca lá na imagem, por favor. Aí, no caso, professor, se a força for invertida, o sentido dela, aí na equação vai ser positivo, não é isso? Isso. Porque vai ficar menos com menos, Menos vai ficar mais. mais. Porque aí, E veja, o... aqui eu estou considerando, DJ, que eu tô. Isso foi o que eu. Pelo conhecimento que eu tenho, né? Eu já prendi a mola aqui e puxei, né? Então, obviamente, eu sou suspeito para falar porque eu já sabia que se eu fizer isso aqui, ó, a mola vai se distender, né? E obviamente se eu aplicar um carregamento contrário ao caso das molas aqui, eu vou ter uma compressão das molas, tá? Então Tá aí eu ok, vou, professor. Aí, no caso, sim, o X, eles também sofrem mudança de sinal ou não? Porque tá X1 menos X2 e X2 menos não, X3. no caso aqui, só para a força que faz diferença, tá? Pronto, Porque ok. porque os outros são todos elevados ao quadrado, tá? Sim, sim, E é aí, mesmo. claro, Negação se você colocar uma força, vamos fazer aqui, ó, colocar uma força contrária, os nós eles vão se deslocar no sentido contrário. E aí eles vão ficar negativos, certo? Aí muda o sinal. Aqui o que é que vai acontecer? Esse aqui vai ficar negativo, esse positivo, mas o valor continua o mesmo. A diferença é só nesse aqui. Aí isso aqui faz diferença, né? Principalmente nesse sinal e nesse aqui, tá? sim. Tá bom, professor, É obrigado. questão de orientação, né? Porque lembra quando a gente fazia essas contas de estática, né? E a gente no final achava uma coisa negativa, os caras, pô, isso aqui eu coloquei o referencial errado, né? Ou seja, eu achava que estava indo para a direita e na verdade estava indo para a esquerda. Porque imagina que eu não conhecesse uma mola, né? Eu não sei como é que isso se comporta. Eu poderia dizer que a mola ia ir para a esquerda. E o que eu ia encontrar é só um sinal contrário, na verdade, né? Porque eu errei o sentido correto do movimento aí das molas, tá? Isso aqui, obviamente, eu montando, né? Isso aqui a gente sabe como calcular, a gente pode usar vários métodos, né? Inclusive a gente paga métodos numéricos, né? Cálculo numérico, tá? Mas eu não vou resolver isso agora, por quê? Eu quero só mostrar como é que monta a partir desse cálculozinho aí com o método energético, tá? Eu vou pegar agora o método direto, que foi basicamente o primeiro método, né? Que o pessoal começou a aplicar, principalmente o pessoal de civil, né, começou a criar estruturas, né? Grandes e fazendo um cálculo matricial, né? Basicamente é isso. E aí eu gosto, né, de relembrar, né, um joguinho da minha infância, né? Batalha Naval, não sei se vocês já jogaram isso, né? Mas eu gostava pra caramba, né? Então tinha esse negocinho aqui, até passar na televisão também. Tá? Isso é bem simples, né? Isso aqui é bem legal porque isso faz com que ajudar as pessoas a entenderem, né? Essa questão aí de coordenadas, né? Acho que é bem legal. E hoje, né, a geração nova não precisa mais do joguinho, né? Tem no celular. Eu descobri que tinha esse negócio no celular também. Mas enfim, aqui a gente já sabe fazer as correspondências, né? Então, se minha fragata estiver aqui, né, e eu quiser dar um tiro nela, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a coluna G, por exemplo, e a linha 5, né? Então eu fazia a correspondência e eu acertava, né? Então a gente vai fazer basicamente isso agora, tá? Eu vou montar aqui um sisteminha baseado no batalha naval, tá? E agora eu vou pegar aqui um elementozinho de mola, tá? E aí eu vou caracterizar, né? Então eu vou colocar aqui os nós da minha mola. Ela tem uma constante de mola,
que é uma característica inerente a ela, né, do material dela, tá? E agora eu vou começar a sofisticar um pouco mais o meu modelo, né? Então, como a gente está aqui na engenharia, né, eu vou dar nomes a esses nós. Vou chamar o nó I, J, tá? Isso porque eu tenho dois nós, né? Mas a gente sabe que é I, J, K, né? Eu tenho os três. Tenho forças FI associada aplicada ao nó. E tenho também o nó J, que tem uma força FJ. E, obviamente, esses nós eles só se deslocam numa única dimensão, tá? No caso aqui, a mola está na horizontal. Se eu chamar isso aqui de X, então vai ser deslocado no eixo X, tá? Então, elas podem se deslocar. E eu estou indicando aqui o sentido positivo, tá? E aí eu tenho o grau de liberdade e o J, né? O deslocamento o J e o deslocamento o I e o J, tá? Então, isso é o que caracteriza o elemento, né? São os nós do elemento e suas propriedades, tá? E aí, se eu quiser fazer o equilíbrio dessa mola, que é o que a gente está interessado, né? Então vai ser o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Então, o que é que acontece? Essas forças FI e FJ, quando somadas, tem que ser igual a zero. Ponto. E fazendo isso, obviamente, eu posso dizer que FI é igual a menos FJ. Né? Não tem, enfim, nada demais. Matemática básica, né? E se eu pegar agora a relação, né, do equilíbrio, né, entre a força que está sendo aplicada na mola e a força interna dela, que a gente já sabe que é o bom e velho Kx, tá? Então eu vou pegar aqui esse elemento J aqui, né, aplicando a força Fj. Então eu vou aplicar aqui o deslocamento, né, relativo, né, entre os elementos aqui, o J menos o I, tá? E também, como eu sei que ele é negativo, né? O FJ é o negativo de FI, então eu posso fazer isso aqui também. Então, FI vai ser exatamente igual a FJ, só que com sinal contrário, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, multiplicar aqui agora, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar duas equações, né, algébricas que relacionam o FI, vai estar o IK, o JK, e aqui menos o IK. O que é isso aqui? Se eu jogar isso aqui numa forma matricial, que fica bem mais elegante, eu vou ter para um único elemento, uma única molinha, que é o meu elemento, eu vou ter a matriz, né, das minhas constantes. Veja que eu estou falando de constante ainda, tá? Mas depois a gente vai elevar esse conceito para o conceito de rigidez, tá? Porque, obviamente, essa minha mola aqui, a gente tem esse conceito intuitivo na cabeça, né? Eu estou aqui, ó, puxando, ó, filé, né? Aí você vai para academia e tem aquelas molas com fio arame bem... Você vai puxar aquilo ali, né? Eu mesmo não consigo, né? Então ok, você diz, porra, essa mola aqui tá muito rígida, né? Quem não trabalha com engenharia fala que tá dura, né, a mola? Mas quem não vai falar isso, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma coisa bem interessante esse resultado, tá? Porque isso aqui, independente, vai sempre se repetir. Isso é uma coisa boa. Porque eu posso, né, automatizar esse processo. Tá? Eu tirei o K aqui de fora para depois mostrar a vocês que eu tenho aqui uma matriz. Né? E por isso que eu fiz aqui essa multiplicação, ó, porque isso aqui vai sempre se repetir. Tá? Então, eu tenho aqui uma relação entre as forças que eu estou aplicando ao elemento e os seus deslocamentos, tá? E aqui eu tenho essa matriz que vai estar o tempo todo se repetindo. E sempre volta aquela velha relação. Observe que agora, propositalmente, eu tirei aquela história do Kx, tá? Porque agora eu vou estar trabalhando com um V e W, tá? Então vocês vão encontrar isso na literatura, esse formato aqui, tá? Do meu deslocamento U, K e X, né? Então da forma matricial. Porque agora eu posso conectar milhares de molas, né? Eu posso representar os modelos com uma combinação de várias molas e eu posso, obviamente, fazer esse cálculo estrutural aí. Tá? Então eu vou fazer agora o seguinte, eu vou numerar os nós, né? Vou dar nome aos bois, né? Então eu aqui, para ficar um pouco diferente, porque já tem K1, K2, K... Aí se for colocar 1, 2, 3, ficaria complicado. Eu queria deixar o negócio mais colorido, né? Mais intuitivo. Então agora eu coloquei todos os pontos de conexão, que no caso são os nós, né? Coloquei nomes, né? Nó A, B, C e D. Mesma coisa, é o mesmo problema. E aí eu sei que para cada molinha dessa eu tenho uma planilhazinha dessa, onde eu tenho a relação, né, da minha matriz, né, que a gente chama agora de rigidez da mola, né, a minha matriz de rigidez e a relação entre os elementos A e B. Veja que eu estou trabalhando aqui o conceito de batalha naval.
tá? Para cada molinha dessa, eu vou fazer a mesma planilhazinha do Batalha Naval, tá? E aí o que é que acontece? O princípio da superposição é que como esse sistema é linear, eu posso sobrepor, sabe, os resultados. E aí como é que isso acontece, professor? Porque agora, o que é que a gente faz? Eu quero saber como essa estrutura se desloca como um todo. Eu não quero saber só dessa mola, nem só dessa, nessa. Mas eu sei que cada mola aqui, individualmente, está contribuindo para o deslocamento total da estrutura. Então veja que o elemento individual, ele ajuda, né, a você entender o deslocamento como um todo, né? Obviamente isso aqui é muito simples, a gente já sabe que esse sistema vai se estender para a direita, tá? Mas eu quero saber, a partir do comportamento individual de cada mola que eu já defini, isso aqui está pronto e vai ser assim para o resto da vida. Então por isso que eu boto numa biblioteca de elementos e deixo guardadinho. Por quê? Independente do que o usuário for usar, ele vai sempre se reportar a essa mesma planilhinha lá, que está guardadinha lá dentro da ferramenta. Então isso é bom para você automatizar. Só que agora eu quero... Acho que alguém entrou aí, não, né? E aí o que é que eu quero agora? Eu quero juntar tudo e ver como é que esse negócio vai se comportar. Então como é que eu faço? Eu vou criar uma matriz de rigidez da estrutura toda, a partir do conhecimento que eu tenho de cada elemento. Essa é a grande sacada do método, né? Então eu sei uma coisa bem simples, e agora, obviamente, eu tenho uma estrutura que é bem mais complicada do que uma única mola, mas a partir disso eu consigo fazer uma composição e resolver de forma matricial um problema mais complexo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um planilhão, né? Eu vou pegar agora todos os graus de liberdade e vou relacionar entre eles, tá? Então aqui agora é a batalha naval. Então eu vou pegar aqui a coluna A com a linha A. Aí eu venho aqui, onde é que tem? Tá aqui, ó. A e A. Qual é a resposta? A é K1. E eu vou fazendo a relação. Vamos experimentar aqui. Eu vou fazer aqui B e A. Vamos ver aqui se eu tenho B e A. Se eu tenho na sequência aqui. É menos K1. E isso vai sempre se repetir. E eu vou fazendo as correspondências, ó. A com B agora, né? Então eu sei que é menos K1. E eu sei que B com B vai ser positivo. Vou para a segunda mola agora. Então eu vou pegar B com B. Né? Veja que B com B se repete aqui no mesmo campo, ó. Eu sei que é K2. Então aqui vai começar agora a sobreposição aqui. A superposição da rigidez aqui de cada mola, né? Depois eu vou explicar o que é que significa isso para a gente. E estou fazendo isso agora, ó, também para a correspondência aqui. Vocês percebem que eu tenho um padrão aqui, ó. Então veja que nesse primeiro carinha aqui eu tenho a mola 1. Aqui no centro eu tenho a mola 2, mas está em correspondência aqui, conectando com a mola A. Fisicamente é isso, né? Ó. Esse cara aqui tem uma correspondência com esse, ele depende dele. Se eu fizer agora para a terceira mola, que é o verdinho, ó, eu já tenho aqui, ó, B com B de novo, né? Então eu tenho K3. E vou preenchendo aqui minha planilha, tá? Mola 4 agora, mesma coisa. E se você olhar, ó, esses elementos aqui, eles vão se somar aqui, né? E você calcula, né, a rigidez aqui, né, a rigidez equivalente aqui desses caras. E aí vocês vão perceber que tem um padrão, ó. E as outras colunas, né, que não tem correspondência é zero. Aí por que é zero? Porque na verdade, ó, se você pegar aqui o grau de liberdade A com o grau de liberdade C, eles não têm correspondência. Porque, veja, o cara está aqui e ele não está se conectando a esse elemento através de nenhuma mola. É isso que significa esses zeros aqui da minha planilha, tá? E se você observar, ó, ele tem uma parte que fica zerada, ó, aqui também, ó. Tá? Isso é uma coisa importante também para a gente, tá? Para quando a gente for resolver, né? Veja que a gente tem vários problemas para ser resolvidos, né? Achar essas equações, transformar uma equação diferencial numa equação algébrica e depois resolver o sistema de equações, né? E aí a forma como você organiza isso vai economizar tempo de processamento no teu computador. E aí, ó, se você observar, eu tenho uma planilha, ó, tenho a mola 1, a mola 2 e a mola 2 e a mola 3 já estão em paralelo, elas se sobrepõem aqui. Depois eu tenho a mola 4. Então veja que esses pontos aqui onde é porque realmente você está olhando aqui, ó, tá se conectando, ó, em 3 pontos.
K1, K2, K3, K4. Aqui também, ó. K1, K2 e K3. Que é esse carinha aqui. Tá? Então veja que isso aí é muito legal, porque isso vai se repetir, independente do tamanho do meu problema agora, eu vou repetir sempre esse mesmo método. Então dá para fazer um algoritmo com isso aqui. E sempre naquela mesma historinha lá da mola, né? Do FKX, que é uma relação que a gente já sabe, a gente conhece, é bem simples. Tá? Agora vamos resolver isso aqui. O que acontece? Ó? Como eu sei que esse cara aqui está fixo, e o que eu quero com isso aqui? Eu quero calcular quem? Quem é que eu não conheço? Eu não conheço o deslocamento. Porque K1, K2, K3, K4, a priori eu já conheço, porque é uma propriedade da mola, né? Do elemento. F eu sei, então eu preciso saber o quê? Eu preciso saber dos deslocamentos e depois calcular a reação. Né? Eu preciso saber se esse negócio que está fixo aqui, se ele vai suportar, né, esse carregamento aqui, que a gente chama de reação de apoio. Tá? Então, como esse cara aqui ele não vai se movimentar, então eu não preciso calcular ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar isso aqui, a linha e a coluna correspondente, né, a o meu grau de liberdade A, e eu vou ficar só com esse carinha aqui, ó. Porque eu não sei como é que B se desloca, não sei como C se desloca, não sei como D se desloca, eu preciso descobrir. Então esses caras aqui eu preciso descobrir. Esse cara aqui eu já sei, ele é zero. Então por isso que eu estou excluindo aqui a linha e a coluna. E aí eu vou ter um sistema aqui de equações onde eu reduzi aqui, né, o meu problema. Né? Então agora eu só preciso calcular as minhas relações aqui de deslocamento. Tá? Feito isso, né, eu, como gosto muito do Excel, né, eu fiz isso no Excel, só para mostrar a vocês que dá para fazer elementos finitos no Excel. Coisa bem simples, né? Então eu coloquei aqui a minha planilha, coloquei aqui os valores, somei, fiz a montagem aqui, K1, K2, K3, coloquei os valores aqui, tá? Não tenho forças externas aplicadas em B e C, então FB e FC é zero. Eu só tenho FC, né? Aqui no caso é FD, né? Que eu errei, tá? Isso aqui é um D. A gente morre e descobre defeito nas coisas. Isso aqui é um FD. Então eu tenho um FD aqui que é 20, né? A gente já sabe que é 20 kN. E agora eu tenho um sistema de equações que a gente aprendeu a calcular isso aqui. Lá em métodos matemáticos vocês vão fazer isso aqui bastante, né? E eu vou achar aqui agora os deslocamentos X, C e D. Porque realmente é os que vão se movimentar. O A eu já sei. Então, lá no Excel eu apenas fiz a inversão dessa matriz, né? Porque isso aqui é matricial, não posso simplesmente pegar o K e dividir aqui, porque isso é matricial, não tem que ser a inversa. Então eu inverti a matriz e achei aqui os valores, né, dos deslocamentos de cada um deles. XB ele vai se deslocar 10 milímetros, o outro 12, o outro 15. E aí o que acontece? Como agora eu achei os deslocamentos, eu vou agora calcular as reações. E as reações eu calculo como? Eu volto para o sistema original, com todas as linhas e colunas, coloco os valores que previamente eu conheço, só que eu não sei, por exemplo, qual é a reação em A. Quando eu resolvo isso aqui novamente, eu acho, isso aqui é bem óbvio para a gente, né? Eu vou achar o quê? Menos 20. Aí você assim, professor, mas tem uma linha ali que ficou 1,4, mas se você olhar, ó, 10 a menos 14. E eu deixei isso aqui, é para mostrar a vocês, porque vai ter situações que você vai ver um número e vai ficar, poxa, não é para estar zerado isso aqui, mas é 10 a menos 14, né? Se você truncar isso aqui, né? Você tá duas casas decimais, já era, né? Então já é zero também. Tá? Eu deixei de propósito já para mostrar isso a vocês. Então o que foi que a gente fez aqui? A gente, a partir do conhecimento que eu tinha do elemento individual, né, as relações entre eles, né, eu calculei o deslocamento de toda a estrutura. Né? Então, esse cara aqui se deslocou 10, esse outro cara aqui se deslocou 12 e esse ponto aqui se deslocou 15. Né? Então, eu vi como é que esse cara aqui vai se comportar e calculei a força de reação que é o que eu preciso. Tá? Então, de uma forma bem simples, é isso que a gente faz no método. Né? A gente conhece um elemento individual, a gente cria uma biblioteca para ele, tá? Tem uma matriz de rigidez, né? A gente viu que a gente sabia previamente qual era a matriz de rigidez para o elemento de mola. A gente calculou os deslocamentos da estrutura. Com esses deslocamentos, eu agora calculei as reações, tá?
E obviamente a gente vai ver agora depois o conceito de tensão, porque eu também vou calcular as tensões e as deformações na estrutura, tá? Então a partir de agora eu vou trabalhar o que a gente chama de elementos 1D, a partir do conhecimento que a gente teve agora da mola, tá? Então agora a gente vai começar a trabalhar com o elemento que a gente chama de elemento de barra, né? E a gente chama de treliça, e eu vou estar explicando as diferenças, né? Porque treliça, viga, do ponto de vista geométrico, você pode bater o olho assim, você diz assim, eu não sei se isso é uma viga, se é uma treliça. Vai depender de como ela vai estar na estrutura, né? Então a gente chama de comportamento de treliça e comportamento de viga, né? São coisas diferentes, eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou parar aqui a gravação, tá? Para a gente não ficar com o vídeo muito longo. E eu vou dar uma pausazinha rapidinho aqui, pegar um café e a gente volta. 2 minutinhos só, mas 2 minutinhos mesmo, tá? Parar aqui rapidinho.